Boa noite a todos. Boa. Vamos iniciar nossa penúltima aula de projetos elétricos industriais. E na aula de hoje nós falaremos sobre a placa de identificação dos motores. Vamos falar um pouco sobre motores, na verdade, informações mais detalhadas dos motores vocês viram na aula de máquinas elétricas. Vamos fazer um comentário rápido sobre o motor e em seguida falar com mais detalhes a respeito das informações contidas na placa. Então, o motor elétrico, como nós vimos em máquinas elétricas, é uma máquina que converte a energia elétrica em energia mecânica, né, em rotação no seu eixo. Nós temos várias classificações aí referentes aos tipos de motores, né? Então, nós podemos classificar os motores quanto a tensão de alimentação, né? Nós podemos classificar em motores de tensão ou corrente, né? Motores de corrente contínua e motores de corrente alternada. Os motores de corrente contínua não são tão, pelo menos de âmbito industrial, eles não são tão utilizados. Não é comum de ver um motor de corrente, não é comum observar, ver um motor de corrente contínua. O mais próximo da gente do dia a dia, que é utilizado, são motores aí de pequeno porte, né? Motores utilizados em eletrônicos de modo geral. Os mais utilizados são os motores de corrente alternada. E nós podemos dividir esses motores de corrente alternada em alguns tipos. Eu vou destacar aqui os motores de corrente alternada do tipo monofásico e trifásico. Então, o monofásico é aquele que é alimentado por fase neutra, né? Dois condutores, fase neutra. E o trifásico, obviamente, alimentado por três fases. Lembrando que o motor trifásico ele não recebe o neutro, né? São apenas três fases que seguem para ele. E nós podemos também classificar esses motores em várias outras categorias. Como nosso foco aqui é falar sobre o motor trifásico, né, e um pouquinho do motor monofásico, algumas informações contidas na placa do motor monofásico, mas o foco maior é o trifásico, vamos ficar com o trifásico. O motor trifásico ele é dividido em motores síncronos e motores assíncronos. Alguém lembra o que é um motor assíncrono? Nós vimos isso na aula de máquinas elétricas. Alguém consegue definir o que é um motor assíncrono? Assíncrono dá a impressão de ser algo que não tem sincronismo, né? Mas é, é algo que não tem sincronismo com o quê? Alguém lembra aí qual a definição de um motor assíncrono? Então, para nós definirmos um motor entre síncrono e assíncrono, nós temos que lembrar do que é campo girante. Então, o campo girante é o campo magnético que movimenta-se, entre aspas, né, no estator e ele gira, né, vamos utilizar o próprio termo, né, ele gira no estator conforme principalmente a frequência desse motor. Então, as bobinas do estator vão criar um campo magnético, né? Vão gerar um campo magnético
E esse campo magnético, como o próprio nome indica, ele gira pelo estator, né? O chamado campo girante. A velocidade com que o campo girante gira virtualmente, não é virtualmente, ele está girando, né? Se nós pudéssemos ver, ele giraria, veríamos que o campo girante, como o nome já indica, gira, né? Roda ao redor do motor. Então, a velocidade com que esse campo girante gira é chamada de velocidade síncrona. E lembrando também lá de máquinas elétricas, o campo magnético gerado no estator, ou seja, o campo girante, ele induz um campo magnético no rotor e há uma interação dos dois campos magnéticos, né? Dois ímãs, o ímã do estator e o eletroímã do estator e o eletroímã do rotor. Então, o campo magnético gerado pelo estator acaba arrastando o rotor, né? Lembrando que o rotor ele gera um campo magnético, funciona como ímã e ele acaba sendo arrastado pelo estator. Então nós temos aí dois movimentos, né? O movimento do campo girante e o movimento do rotor. Quando o rotor tem a mesma velocidade que o campo girante, nós classificamos, nós chamamos esses motores de motores síncronos, né? Porque eles estão em sincronia. E quando o rotor tem uma velocidade diferente do campo girante, ele é chamado de motor assíncrono, que são os motores mais comuns, né, no nosso dia a dia aí. Então, feita essa definição entre o que é o motor síncrono e assíncrono, né, que nós vimos em máquinas elétricas, vamos a algumas informações importantes dos motores. Lembrando que nós temos outras classificações, né? Dos motores síncronos nós temos algumas classificações e os assíncronos outras classificações, como por exemplo a classificação por tipo, né? Os tipos de motores assíncronos, nós temos aí os motores de anéis e os motores de gaiola de esquilo. Então, algumas características dos motores são a tensão de operação deste motor, a corrente de operação do motor, a temperatura de operação dele, né? Se esse motor é protegido contra intempéries, a forma de ligação ou fechamento desse motor. Então, são muitas características que o técnico ele tem que ter conhecimento para operar, para fazer manutenção deste motor. O nosso objetivo nesta aula é entender um pouco dessas características. Essas características elas são detalhadas no manual do motor e são expostas de uma forma mais breve, mais simples, na chamada placa de identificação do motor, que é uma placa que tem uma aparência como esta daqui. Então, vejam aí que nós temos várias informações e vamos tentar entender o que são cada uma dessas informações. Então, esta placa de identificação é de um motor monofásico. Então, tem algumas informações aqui do motor monofásico. Nosso foco maior é o motor trifásico. Então, vamos interpretar, vamos observar quais são as informações que estão contidas aí no motor, numa placa de identificação do motor trifásico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Na aula passada, eu havia sugerido, né, se você tivesse contato, tivesse próximo, se tivesse como visualizar, encontrar um motor elétrico, né, com sua respectiva placa de identificação, seria interessante você tirar uma foto, anotar os dados, né, para a gente poder fazer a interpretação
dos dados desse motor. Então, se alguém, por acaso, conseguiu alguma placa de identificação, vai acompanhando aí, tenta interpretar as informações desta placa. Se quiser também mandar para mim, para expor aqui para a galera, eu mostro aqui, a gente vai interpretando as informações desta placa. Então, aqui está sendo mostrada uma placa, né, de um motor. E aqui no topo nós temos a primeira informação, né, que é a informação do fabricante. Então, o fabricante é a WEG. Você vai se deparar muito aí com motores da WEG, né, são os mais comuns de serem encontrados. A primeira informação é essa, a informação do fabricante. Logo abaixo, nós temos outras informações. Quais são as informações que estão contidas aqui? Então, deixa eu apagar aqui. Se alguém não entender, fala. É interessante que você anote essas informações. As informações, elas têm no módulo também, na apostila de vocês. Pode ser que uma outra coisa que eu cite aqui, talvez não tenha, mas tem lá, né? Mas, de qualquer forma, vai anotando aí pelo menos as informações principais. Então, começando aqui com esse tiozinho aqui, o 3. Esse tio 3, ou pode vir também ao contrário, significa 3 fases. Então, aqui é um motor trifásico. Em seguida vem uma numeração. Essa numeração normalmente representa o modelo do motor. É um motor trifásico, este modelo aqui, 132S. Essas informações aqui não são tão relevantes. O importante é o que está aí na parte de baixo. Então, a primeira informação importante do motor, da placa de identificação, é a potência, né, do motor. Essa daqui, ó, é a chamada potência ou potência nominal. É a potência nominal. Então, aí na potência nominal, nós temos duas indicações, né? Duas unidades de medidas de potência. Nós temos a potência em quilowatts. Temos a potência em quilowatts. Opa. E a potência em CV ou HP. Ele colocou CV e HP aqui praticamente juntos, porque, como nós vimos aí em outras aulas, a potência em CV, né, é convertida para quilowatts. Um CV corresponde a 0,736 quilowatts. E em HP é um valor bem parecido, 0,746. Então é praticamente a mesma coisa, um valor de outro aí. Então, o que aparecer aqui para cavalos, por exemplo, o motor de 1 cavalo, 2 cavalos, é praticamente a mesma potência em HP. Então, ó, observe que neste campo nós temos 7.5 e 10. Isso quer dizer que o que está fora dos parênteses, né, que é o quilowatts, corresponde a 7,5, e o que está dentro dos parênteses corresponde aos cavalos, né, a potência em cavalos, ou motor de 10 cavalos. A próxima informação aqui ao lado, ó, é a chamada rotação. A rotação que é dada em RPM. A rotação vimos também em máquinas elétricas. Vimos que a rotação ela depende basicamente da frequência
E alguém lembra qual é a outra característica que influencia na rotação de um motor? É a frequência e outra coisa. Alguém lembra qual é essa outra coisa? Então, o que influencia na rotação é a frequência e o número de polos. Então, o número de polos, na maioria dos casos, na maioria dos motores, é um número fixo, não dá para mudar o número de polos do motor, porque é uma característica física, construtiva do motor, então não tem como alterar. É possível alterar a frequência. Logo, para que nós possamos controlar a velocidade do motor trifásico, esse é o trifásico, nós alteramos a frequência. Normalmente altera-se a frequência para alterar a rotação do motor. Então, isso é o que faz, por exemplo, o equipamento chamado inversor de frequência. Ele consegue controlar a velocidade do motor, alterando a frequência que chega no motor. E nessa placa que não informa, informa aqui em cima. Eu pulei aqui, eu acabei nem vendo aqui em cima. Volta agora para eles. Mas comentando esse aqui, o motor é um motor de 60 Hz, que é a frequência deste motor. Tudo que eu falar aqui, frequência, potência, rotação, estou me referindo à potência nominal, à rotação nominal, à frequência nominal, que está aqui em cima, né, que é 60 Hz, frequência nominal. E o que significa esse nominal? Potência, rotação, frequência nominal. Significa a potência ou a rotação, a frequência de trabalho deste motor, né, em condições de plena carga desse motor. Então, não se refere ao motor funcionando a vazio, ou seja, quando ele está sem carga. A frequência, a rotação nominal é a rotação de trabalho do motor, e a potência nominal, a potência de trabalho desse motor. Lembrando que a potência ela só vai ser alcançada, a potência nominal, quando ele tiver a plena carga, né? Então, voltando aqui para esse item aqui de cima, eu acabei pulando, nós temos a categoria do motor. Fala aqui, categoria N. Então, a categoria é um conjunto de letrinhas que indicam as condições de funcionamento deste motor. Então, nós temos aqui nessa placa que a categoria desse motor é categoria N. Então, observando aqui o que significa esse N, o N quer dizer que este motor é um motor de aplicação geral, pode ser utilizado aí para qualquer serviço, né? Porém, tem uma limitação, né? Um motor geral para cargas baixas, né? Carga de baixa inércia, ou seja, aquela carga em que o motor para partir não tem muita dificuldade para partir, né? Tem pouca inércia. Aqueles que têm uma dificuldade maior recebem outras letras. Então, H, por exemplo, é porque tem uma inércia maior, ou seja, tem uma dificuldade maior para partir. Aí ele dá até um exemplo aqui, exemplo de centrífugas, exemplo de ventiladores, né, os ventiladores de grande porte, exaustores. Tem uma dificuldade para partir, logo, ao invés de ser N, aqui seria H. Então, alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém não está entendendo? Quer completar aí a informação? Quer citar alguma coisa? Então, passando aqui para as próximas informações. Vamos aqui ao FS. O FS
representa o fator de serviço. O que é o fator de serviço? O fator de serviço indica o quanto o motor suporta em condições anormais ou em condição de sobrecarga. Então vamos imaginar que esse motor ele esteja funcionando aí, fazendo uma esteira funcionar, e que essa esteira ela suporte uma carga nominal, a carga máxima, né, a carga de trabalho dela, 100 quilos. Então, se o peso aumentar de 100 para 110, né, a esteira está levando um peso de 110 quilos ou 120 quilos. Então, já está com sobrecarga, com sobrepeso. Logo, o motor vai trabalhar de maneira forçada. E o FS indica essa situação, né? O trabalho do motor em sobrecarga. E aqui está 1,15. Então, o que significa esse 1,15? Esse 1,15 significa que o motor ele suporta 1 vez e 15 centésimos, né? 1,15 vezes a carga nominal dele. Então, se ele foi projetado para trabalhar em uma esteira que suporta 100 kg, multiplicando 100 por 1,15, nós teremos aí 115. Ou seja, o motor ele até pode trabalhar, né, em um espaço reduzido de tempo, não para sempre, com sobrecarga, e essa sobrecarga não pode ultrapassar 115 kg. Ou a gente pode entender esse 0,15 ou o 0,15 como sendo 15%, ou seja, o motor ele pode trabalhar por um tempo reduzido, né? Não é no seu pleno funcionamento, né? De manhã até a noite com a sobrecarga, né? Só por um tempo reduzido. Quem vai dizer esse tempo é o manual do motor, qual é o tempo que ele suporta em sobrecarga, e ele suporta uma sobrecarga de 15%. Então, o FS significa fator de serviço. Uma outra informação é a isolação. A isolação, ele coloca aqui que a isolação ele denomina aqui como sendo isolação B. Então, o que significa B? O B também representa uma informação e poderia ser outras letras. Então, a isolação ela indica a temperatura de funcionamento deste motor, ou a chamada classificação térmica do motor. Então, o motor dessa referida placa, né, tem uma isolamento, uma classe de isolamento B, e isso indica que a temperatura ambiente de até 40 graus, importante citar isso aqui, que os motores eles são projetados para trabalhar em uma temperatura de 40 graus, a temperatura ambiente, e a essa temperatura o motor ele suporta até esse aí, né, o que tem o isolamento B, ele suporta até 130 graus. Mas por que 130 graus? Porque essa é a temperatura que o isolante do estator, do rotor suporta. Então, acima dessa temperatura, né, ele está funcionando lá, a temperatura aumentou muito. Acima disso, o isolante já perde as suas características, né, de proteção e pode provocar um curto-circuito no motor.
Então, nós temos aqui outra informação, né, que é a isolação do motor, ou classe de isolamento. Alguma pergunta, alguma dúvida? IP e N. Essa informação aqui é importante, é muito importante. O que é o IP e N? IP significa corrente de partida. É o mesmo que corrente de partida. E o IN significa a corrente nominal do motor. Ó, deixa anotadinho aí essas informações, porque toda placa de identificação tem essa informação. E o que é que esse P e N indica, né? Vou botar aqui, IN, a corrente nominal do motor. Corrente nominal. Então, isso aqui confunde um pouco, esse IP e N confunde a interpretação dele. Por quê? Porque o IP, como eu falei aqui em cima, significa corrente de partida e o IN, a corrente nominal. Logo, dá a impressão o quê? Dá a impressão que esse número que está sendo mostrado aqui, 7,8, é uma relação entre a corrente de partida do motor e a corrente nominal, ou seja, qual seria a corrente de partida, né? Quantas vezes a corrente de partida é maior do que a corrente nominal? Daria a impressão disso, né? Em outras interpretações diriam que este motor, na sua partida, eleva a corrente em 7,8, né? 7,8. Vamos supor que um motor tenha uma corrente nominal de 10 amperes e o IPN dele é 7,8. Então, daria a impressão de que esse motor teria, né, uma corrente de partida 7,8 vezes maior do que a corrente nominal, ou seja, multiplicando aqui por 7,8, o motor chegaria a uma corrente de 78 amperes. Então, essa primeira interpretação daria a ideia disso aqui, né? Da ideia da corrente de partida do motor. Mas muita atenção que esse IPN não representa necessariamente isso. O IPN representa a condição do motor com o rotor bloqueado. Então, o motor está funcionando normalmente lá e do nada ele para, né? Mas continua sendo energizado, continua sendo alimentado. Então, se o motor parou, né, a reatância dele, a resistência dele diminui e faz com que a corrente aumente. Então, o IPN indica que a corrente, na situação de rotor bloqueado, vai para 7,8 vezes o valor da corrente nominal. Então, que essa informação quer nos passar é esta situação, né? A situação do rotor bloqueado. Então, esse mesmo motor que tem uma corrente nominal de 10 amperes, se por acaso o rotor bloquear, o motor parar, travar, a corrente pode chegar até a 78 amperes, é uma corrente muito alta, né? Então, o IPN é a situação do rotor bloqueado. Então, muita atenção que isso aqui confunde muito, né? Isso aqui dá a impressão de que quantas vezes a corrente de partida é em relação à corrente nominal, mas não é isso que o IPN significa. O que ele significa é a situação do rotor bloqueado, a corrente do motor na situação bloqueada. Então, essa informação é importante para, por exemplo, dimensionamento de
de disjuntores, de relé térmico, né? Lembrando que o relé térmico ele é utilizado para proteger o motor sobre corrente, né? Para sobrecorrentes, ou seja, a corrente aumentou um pouquinho ali, né? Em relação ao nominal, o relé ele já começa a atuar, né? Ele vai aquecer, depois de um tempinho ele acaba parando o motor, né? Ele acaba atuando e parando o motor. Então, IPN é uma informação importante para o dimensionamento desses componentes. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? Vamos agora ao IP55. O que é o IP55? O IP ele não está presente somente nos motores, não. Ele está presente em outros equipamentos, como os transformadores e outros equipamentos também, além de motores e transformadores. E ele indica o grau de proteção do motor. Então, o 55 é um código, né? Onde o primeiro algarismo representa uma forma de proteção e o segundo algarismo representa uma outra forma de proteção. Então, o primeiro algarismo, ó, conforme mostra aqui a tabela, e conforme a placa de identificação que nós vimos, é o número 5. Então, o primeiro algarismo, 5, representa o grau de proteção contra partículas sólidas. Então, o primeiro algarismo representa o grau de proteção contra partículas sólidas. Partículas sólidas como, por exemplo, pós, grãos, partículas sólidas. Então, se o motor do nosso exemplo tem IP 55, isso quer dizer que o primeiro 5 aqui, ó, representa uma proteção contra pó. Ele é blindado, né? Ele é fechado e não permite que o pó entre no motor. E o segundo algarismo, que também é 5, é uma proteção, o segundo algarismo é a proteção contra umidade. Então, o segundo algarismo é a proteção contra umidade. E neste exemplo é também o número 5. Isso quer dizer que este motor ele é protegido contra jatos d'água moderados. Então pode até bater uma aguinha nele ali, moderadamente, né, que não vai dar problema. Então existem motores que são abertos. Então, aqueles motores abertos, né, eles seriam, por exemplo, classificados dessa forma, segunda letra 0, ou seja, IP50, aqueles que são abertos, né, aquele que você vê o rotor girar, né, do motor, ele é aberto. Tem alguns que são um pouquinho abertos, porém tem uma certa proteção contra pingos d'água, né? E aí esse número varia, né? Então quando os pingos são verticais, quando ele vem em ângulo de 15 graus, ele recebe um outro número. Aqueles que são totalmente protegidos contra a água, né? Pode ser submerso, então IP58. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Vamos a mais algumas informações. Então nós temos aqui, ó, à esquerda, o regime de serviço do motor. O RJ significa regime, o REG significa regime de serviço, e o regime de serviço indica como é que este motor
irá funcionar, né? Ele vai funcionar de uma maneira contínua, né, da hora que ele é ligado até a hora que ele é desligado, ou vai ter momentos em que ele vai parar. Então a gente liga o motor agora, funciona aí por 10 minutos, aí para por meia hora, aí daqui a 10 minutos liga de novo. Então esse é o chamado regime de serviço do motor. Então, os motores eles são projetados para a situação, né, que ele vai atuar. Então se ele ficar ligado o dia todo, ele tem que ser projetado para poder suportar esse regime de trabalho. E o regime de serviço é indicado por uma letra e um número, começa com S1 e vai até o S10, se não me engano, né? S10, isso mesmo. Então, cada S desse aqui representa uma situação, um regime de serviço. Então, aquele motor que é ligado pela manhã e sai desligado à tarde, no final do expediente. Então, esse motor aqui é um motor de serviço de regime contínuo, por exemplo, né? Que é o exemplo da placa, que é o motor S1, que é de regime de serviço S1. A maioria dos motores que vocês irão observar aí no dia a dia são motores de regime S1, vai estar lá na placa S1. Alguma pergunta? Alguém falou aqui que o áudio está cortando, né? Ainda está ruim o áudio? Ah, beleza. Se estiver ruim, vai avisando. Vamos observar outras informações que estão contidas aqui na placa. Então, nessa placa aqui, ela está falando que a temperatura máxima ambiente é de 40 graus. Isso tem a ver com a isolação do motor, com o isolamento do motor. Cadê aqui, ó? Que é classe B. Então, nós vimos que o motor classe B, ele trabalha a uma temperatura ambiente de até 40 graus. Então, nem todos os motores aparecerão essa informação. Nessa placa aqui, porventura apareceu, mas nem todos precisam dessa informação, porque basta apenas você olhar aqui na classe de isolamento do motor, que já dá para deduzir que ele trabalha a uma temperatura ambiente de 40 graus. A altitude é uma informação que está contida também na placa, né? Então os motores eles são projetados para trabalhar a altitude em média de até 1000 metros. E essas e outras informações elas já são de conhecimento de vocês, né? Que são o rendimento do motor e o fator de potência. Então o rendimento do motor está sendo expresso aqui em porcentagem, um rendimento de 91%, e o fator de potência do motor, fator de 0,82. Então 0,82 já é um fator de potência muito baixo. Lembrando que quanto mais próximo de 1, 0,83, 0,84, é mais eficiente, vamos assim dizer, que é o motor, né? Então, quanto mais próximo de 1, melhor é o fator de potência. Quer dizer que tá, de vez em quando corta, mas tá de boa, né? Beleza. Vou tentar me aproximar mais aqui, pode ser isso. Então, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então, o fator de potência muito baixo vai acarretar aí equipamentos para tentar corrigir esse fator de potência, né? Normalmente banco de capacitores colocados aí em paralelo com o motor para corrigir o fator de potência. Outra informação presente aqui no motor é a forma de ligação ou fechamento do motor.
Então, este motor, por exemplo, ele pode ser fechado, pode ser ligado aí de 4 maneiras diferentes. Então, quais são as maneiras? Ele pode ser ligado de uma maneira em que suporte a tensão de 220 volts, uma tensão de 380, 440 e aqui ele não informa, mas muito provavelmente é a tensão de 760 volts. Então esse motor aqui ele pode operar em 4 tensões diferentes. Isso só é possível porque esse motor tem 12 terminais. Então os motores, nós temos motores de 6, 9 e 12 terminais. Os mais comuns são motores de 6 e 12 terminais. Às vezes você encontra um motor em que ele só tem 3 fios, né? Da sua caixa de ligação saem somente 3 fios. Mas por que isso? Porque internamente no motor foi feita o fechamento dele. Então as bobinas já foram fechadas lá dentro e ficou disponível somente os 3 terminais aqui para fazer a ligação do motor, para fazer a ligação lá no painel, fazer a ligação em outro local para alimentar o motor. Isso quer dizer que nessa situação o motor trabalha somente em uma tensão. Então alguém já fez o fechamento, né? A fábrica já fez o fechamento, por exemplo, para operar somente em 220 ou então somente em 380, quando só tem 3 terminais, né? Saindo da caixa de ligação. Quando na caixa de ligação há 6 terminais, alguém consegue me informar aí quais são as tensões possíveis que esse motor pode suportar? Nós vimos isso em máquinas elétricas, tanto em transformadores como em motores, em geradores também. Quando o motor tem 6 terminais, nós podemos fazer a ligação em quais tensões? (380 a 220, professor? Isso, pode ser ligado em 220 ou 380, né? No nosso caso aqui, né, que nossa rede é 380. Assim como poderia ser também 127 ou 220. Por quê, né? Só relembrando aqui rapidinho isso, porque nós teremos aí 3 bobinas e essas 3 bobinas nós podemos fazer duas ligações, né? 2 tipos de ligações, né? E dessas 3 bobinas, obviamente, vamos ter aí 6 terminais, né? 2 terminais para cada bobina. Terminal 1, terminal 2, terminal 3, 4 e 5. Ou 5 e 6, né? Então, se nós quiséssemos fazer um fechamento para que o motor operasse em 220, qual seria a forma de ligação que nós teríamos que fazer? E aí, alguém pode me informar? Alguém perguntou se Magalhães, né? Se essas duas últimas ligações são 440. Não, essa daqui é 760. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é essa ligação. Então, ó. Eu procurei, professor, por causa do desenho aí embaixo. Uma tipo estrela e outra triângulo e outra estrela. Um negócio assim. Eu tenho só o delta e eu tenho só o Y.
Se não seria 440 em duas ligações diferentes. Não, são diferentes mesmo. Vamos chegar lá, vou mostrar aqui para vocês. Por isso que eu pensei, eu não entendo muito, eu não pensei que era 440 em dois tipos de ligação, uma estrela e outro triângulo. Não, não é não. Vamos ver aqui, ó. Se nós quiséssemos ligar em 220, nós teríamos que fazer a ligação em delta, né? Então, vamos ligar aqui em delta. Aí liga o 4 com 2, o 5 com 3 e o 1 com 6, né? Aí fazemos a ligação em delta. Aí essa tensão, supondo que cada bobina aqui suporte 220 volts, né? Cada bobina suporta 220. Essa ligação é para a rede trifásica 220 volts. E se nós quiséssemos usar uma tensão diferente, nós ligaríamos em estrela, né? Apenas relembrando aqui que nós já vimos isso exaustivamente lá em máquinas elétricas. Terminal 1, 2 e 3, aqui em cima. Terminal 4, 5 e 6. Então, se nós quiséssemos fazer a ligação em delta ou em estrela agora, nós teríamos que ligar os terminais 4 com 5 e o 6, somente isso, né? E 1, 2 e 3 fica livre. Lembrando que nesse caso aqui nós temos um neutro fixo, porém esse neutro ele não é ligado ao neutro da rede. Ele fica isolado dentro do motor. Só saem 3 terminais para fazer as ligações das fases lá do painel. Bem, então, só que o motor da placa, ele tem 4 tensões diferentes. Mas por quê? Porque esse motor tem 12 terminais. Então vamos ver como é que é a ligação desse primeiro terminal aqui, ou desse primeiro fechamento, o 220. Então, supondo que cada motor ou cada bobina deste motor suporte uma tensão de 220 volts, então, ele suporta 220. Ó, cada bobina dessa daqui suporta 220 volts. Não, 220 volts. Então a primeira ligação, vamos terminar de enumerar as bobinas, né? Então essa bobina aqui de cima, que é o primeiro conjunto de bobinas trifásicas, né, para a rede trifásica, vai de 1 até o 6, os terminais. E os outros terminais, terminal 7, vamos continuar a numeração, 7 a sequência, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Lá no motor vão ter as anilhazinhas lá, né, enumerando esses motores, identificando estes condutores, esses fios, né? Estes terminais. Então, a primeira ligação, o que é que nós temos que fazer? Nós fazemos uma ligação delta, né, para o primeiro conjunto de bobinas, é o delta. Por quê? Porque o motor vai trabalhar com 220 e nesta ligação a bobina ela vai ficar sob uma tensão de 220 volts. Então a primeira
a primeira ligação aqui vai ser em delta, desse conjunto de bobinas aqui de cima. E esses três terminais que sobraram, você vai fazer também o fechamento em delta. Então, vão ser duas ligações em delta. E as bobinas de baixo também suportam 220 volts. E agora o que é que nós vamos fazer? Elas ficam assim isoladas, né, uma da outra? Não. Nós vamos fazer uma ligação entre elas. Nós vamos fazer uma ligação em paralelo entre esses terminais. Isso quer dizer que eu vou fazer uma ligação aqui, ó, do terminal 1, ó, o 1 está ligado com o 6, né? Então vamos ligar do 1 com 6, né, a união aqui de 1 com 6 para o terminal 7 e 12. O terminal 4 e 2 vai ser ligado em paralelo com os terminais 10 e 8. E o terminal 5 e 3 vai ser ligado aos terminais 11 e 9. Então, dentro desse motor aqui, da caixa de ligação desse motor, nós iremos unir 4 fios, 4 terminais. E no final das contas, né, depois de fizer as uniões entre os fios, entre os terminais, né, vão sobrar somente 3 da rede trifásica, né, que vai ser ligado lá na alimentação. Então deixa eu ver se essa ligação aqui está de acordo com a placa. Então, para esse motor aqui, o que é que ele pede que você faça para ligar o motor em 220? Então, para fazer a ligação em 220, ele pede para que você ligue os terminais 2 e 8 e, vamos lá, o 4 e o 10. Vamos ver? 2 e 8, 4 e 10. Ó, 2, né, e 8 estão ligados. Ó, observe que eles estão ligados aqui. Ó, 2 e 8, 4 e 10. Estão ligados. Aí ele pede para que você ligue também o 3 e o 9. Do 3 e o 9, 5 e 11. Ó. Observe que está ligado aqui. É o 5 e o 11. Então, ligamos aqui 3 e 9, né? Porque eles estão, de certa forma, conectados aqui, ó. E o 5 e o 11 aqui embaixo. São conectados também, né? Todos estão conectados no mesmo terminal. E por último, pede para que você ligue aqui, ó, os terminais 1 e 7 e 12 e 6. Terminais 1 e 7 aqui embaixo, 12, cadê 12, 12 e 6. Pronto. Então você ligando o motor desta forma, ele opera aí na tensão de 220 volts. Conseguiram entender aí, pessoal? No final das contas, o que você está fazendo é o seguinte, você está fazendo uma ligação em delta, né, com o conjunto de bobinas aí de cima e ligando o conjunto de baixo também em delta. O que você está fazendo é unindo o terminal de cima com o terminal de cima, essa ponta de cima com a ponta de cima, a ponta de baixo com a ponta de baixo, e essa daqui da direita com a da direita. Então aqui sai um terminal, aqui sai outro terminal e aqui sai outro terminal. Então é um motor com 6 bobinas, 12 terminais, que no final das contas vão sair só 3, né, para alimentação. Supor que seja o R, aqui o S, o T, a linha 1, L1, L2, L3. E aí ele funciona em 220. Essa ligação aqui é a chamada ligação delta paralelo, ou delta-delta, como está sendo indicado aqui, ó. É o delta paralelo ou delta-delta, que suporta 220 volts. Vamos fazer mais uma, senão não vai dar tempo de fazer todas, né? Vai ficar muito grande a aula. Qual vocês querem que eu comente aqui? O 380, o 440 ou esse outro aqui que é o 760?
O 760, professor, que aparenta ser a mais complicada. Certo. Ah, eu vou... Aí, espere a galera opinar aí também, viu? É minha sugestão. Beleza. Ó, no 760, o que é que está acontecendo? Deixa eu apagar aqui as ligações. Vou deixar só as bobinas. Lembrando, né, que nesse desenho aqui, nós temos as bobinas, né? Nós temos as bobinas aqui, ó. Cada bobina suportando 220 volts. Já nessa outra ligação, nessa última, o que é que está acontecendo? Nós desfizemos as ligações, né, o fechamento, e vamos fechar novamente para que ele suporte agora 760. Então, o que é que você vai fazer? Ó? Você vai fazer uma ligação em que as bobinas fiquem em série, ó. Então, nós vamos fazer uma ligação em estrela, de modo que as bobinas fiquem em série. Então, nós teremos uma bobina em série com a outra, formando o primeiro terminalzinho aqui, ó, vamos supor que seja o L1 ou a fase R. Aí aqui nós teremos o outro conjunto de bobinas, né, ligado em séries também, formando o outro terminal, né, a outra fase. Por último, nós teremos outro conjunto de bobinas, né, ligado em série também. Aqui seria a linha 3 ou a fase R, a fase T. Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? Ó? Cada bobina ela suporta 220 volts. Né? Como elas estão em série, essas bobinas acabam suportando aqui, ó, entre elas, uma tensão de 440 volts, porque elas estão em série, né? Se nós tivéssemos uma tensão, né, de 440, ligássemos, por exemplo, um neutro aqui e o fase aqui, né? Cada bobina receberia 220 volts e não queimaria, apesar de estar ligada em 440. Mas a rede aqui é trifásica. Então, na rede trifásica, se você usar aquele cálculozinho lá relembrando o cálculo, né? A tensão de linha é igual à tensão de fase, opa, eu coloquei foi L1. A tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3. Então, se você multiplicar aqui, ó, 440 vezes raiz de 3, encontraríamos 760. Isso quer dizer que nós teríamos uma rede trifásica, onde a tensão de linha é 760, ou seja, a tensão entre L1 e L2 é 760 volts. Isso faz com que entre uma linha e o ponto neutro nós tenhamos 440 volts com tensão de fase. Beleza? Então, o que está acontecendo nessa ligação é essa situação. Nós temos uma ligação em estrela e as bobinas elas acabam ficando ligadas em série. E aí, como é que é feita a ligação? Conseguiram entender isso aqui? Que eu vou precisar apagar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, o que está acontecendo aqui é essa situação, né? É uma ligação em estrela e que as bobinas elas estão em série. Eu vou apagar aqui e mostrar como é que é feita a ligação. Pronto, então, já que as bobinas têm que estar em série, o que é que nós temos que fazer? Como é que é a ligação? Ó? Eu vou simplesmente ligar
o terminal 4 ao terminal 7, o terminal 5 ao terminal 8, o terminal 6 ao terminal 9. Pronto, elas estão em série. E já que nós temos que fazer uma ligação em estrela, eu vou ligar aqui, ó, embaixo o terminal 10 com o terminal 11 e o terminal 11 com o terminal 12. E aqui em cima sobra o terminal 1 que vai ser ligado ao L1, terminal 2 que será ligado ao L2 e o terminal 3 que será ligado ao L3. E aí nós temos a chamada ligação estrela série. Essa daqui é a chamada ligação delta em série. E essa daqui é a chamada ligação estrela série, que suporta a tensão de 760 volts. Vamos ver se corresponde a isso mesmo. Ó. Terminal 1 fica sozinho, ó, como eu fiz aqui em cima. Ó, terminal 1 sozinho. Terminal 2, que é a outra fase, sozinho também. E o terminal 3 fica isolado lá, né? Terminal 3. E o que é que nós fazemos agora? Liga-se o terminal 4 ao terminal 7, terminal 4 ao 7, terminal 6 ao 9, esse aqui, né? 6 ao 9 e 5 ao 8, 5 ao 8. E aqui embaixo, né? Fazendo o fechamento do neutro, 10, 11 e 12, 10, 11 e 12. Então é 760 mesmo, que essa placa indica. Beleza? Essa daqui é o delta série. Delta série, o que vai acontecer é que as bobinas, né, ficaram ligadas em delta e elas estarão em série. Então, no final das contas, elas vão ficar assim, ó, em série, umas com as outras aqui, ó, formando a ligação em delta. Então, aqui é ruim desenhar. E aqui, nessa ligação, suporta 440 volts, né? Lembrando que, para esse exemplo aqui, a tensão de fase é 440, tensão de fase 440 volts. Isso quer dizer que eu poderia ligar esse motor em uma rede 440 trifásica, onde a tensão, nesse caso agora a tensão de linha, né? Que é o mesmo valor que a tensão de fase na ligação em delta, é 440 volts, né? Isso quer dizer que cada bobina, né, 220 recebe até 440 volts. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí, né, pelo menos essas duas ligações que eu demonstrei. Seria muito mais interessante nós vermos isso na prática. Nós tivemos a oportunidade de fazer práticas, né? Faremos lá no laboratório, porque nós temos um motor de 12 pontas lá, né? 12 terminais, dá para fazer essa ligação. Só não dá para ligar, né? Só não dá para fazer ele funcionar. Até dá para fazer ele funcionar, mas ligando assim bem rapidinho, só para ver ele girar e pronto. Depois desliga, porque a tensão é muito baixa, 380, então pode dar algum problema no motor. Tranquilo. Beleza. Essas informações abaixo aí é o tamanho dos rolamentos e o peso do motor, né, professor? O qual? Aqui? Aqui embaixo né? O peso do motor. E a referência dos rolamentos. Isso. 6308 e 6207. Isso mesmo. ZZ é para alta rotação. Então é isso aí, pessoal. E o trabalho aí, conseguiram fazer? Professor, não consegui não, que não tô em Jacobina não. Tá no Maranhão ainda, é? Tô. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estender o prazo até sexta-feira. Lembrando que essa é a nossa última semana, né? Nossa penúltima aula hoje, na quinta-feira, a última encerra. Sexta-feira eu tô viajando, sexta-feira à noite eu devo chegar aí. Pronto, então, se puder entregar aí até sexta-feira. Aham. Vocês, né, que não teve a oportunidade de fazer, faz agora. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para ver se eu consigo tirar dúvidas de vocês. Tranquilo. Valeu? Então, Beleza, professor. vou fazer uma chamada aqui. Aí... Como é? No máximo, até amanhã, meio-dia, eu lhe mando a atividade, que como eu lhe falei anteriormente, já fiz, só que meu caderno ficou em casa, eu tive que vir aqui para a roça resolver um probleminha. Aí eu não trouxe o caderno não, mas amanhã eu lhe mando. Pronto, vou fazer uma chamada aqui, aí quem eu for falando pode sair, né?